Boa noite a todos, novamente. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso trabalho de Evangelho, Vibração e Paz. E dando continuidade assim ao nosso módulo de palestras do livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje o tema da nossa palestra se chama A Candeia Viva. Quem vai ministrar o tema para nós, assim como fazer a leitura do Evangelho e da mensagem, será a nossa amiga Vilma Capobianco. A prece inicial e final, quem fará será a Ana Santos. Vibração do passe será feita por mim, Henrique Lepski, e a vibração da água pelo Abel Alpendre. Então que nesse instante nós já possamos ir nos ligando junto a Jesus, junto a Bezerra de Menezes na Capela do Amor, a Eurípides Barçanufo na Mansão da Paz, juntos ao Hospital Alvorada na espiritualidade, para que assim todo o nosso salão possa se tornar nesse campo harmonioso de paz e de amor. E que tenhamos assim os nossos corações receptivos, as nossas mentes receptivas a todas essas energias salutares, amorosas, que serão e já estão sendo ministradas junto a nós na noite de hoje. Que assim seja. Amigos, que nessa noite nós possamos sentir a presença de Jesus, abrir o nosso coração, perceber esse amor que Ele nos traz. Poderemos nos conectar com os nossos mentores, com os mentores desse trabalho, para que a gente possa receber todas as bênçãos que eles nos trazem e podermos absorver toda essa palestra que será nos ministrada pela Vilma, que ela possa ser envolvida em muita luz, para que a gente possa sair daqui melhor do que chegamos, e levando conosco todas as bênçãos que nós viemos buscar. Que assim seja. Boa noite, amigos. É sempre um prazer estar aqui para nós refletirmos juntos sobre os ensinamentos de Jesus, sempre atuais e sempre necessários na nossa vida. O tema que nos compete hoje é Candeia Viva. Então vamos dar início à nossa conversa. Vamos começando com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Esse trecho está em Lucas, capítulo 7, versículos 16 e 17. Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, mas a põe sob o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz. Porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Mensagem retirada do livro Hora da Transição, do irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli. Luz. Nesta hora de transição, em que nuvens espessas se condensam no firmamento, torna-se indispensável que o homem acenda sua luz para que não se perca na escuridão. Não importa que a tua luz seja humilde flama, semelhante a um pirilampo, que a tua luz procure ser um reflexo da luz inalterável do Cristo, que é a luz do mundo. Ele jamais perde seu brilho em meio às trevas, mas resplandece sempre. Não te deixes levar pelas sombras
que avassalam o orbe, soprando em todas as direções, com o intuito de arrebatar a alma na descrença. Firma-te na fé. Acende a tua luz na candeia do serviço ao próximo e vigia o quanto puderes, para não obscureceres teu caminho e cairdes no abismo. Muito bem. Candeias vivas. Primeiro, para começo de conversa, vamos saber o que é uma candeia. Na época de Jesus, a candeia era uma luminária parecida com um lampião e que era alimentada por azeite. E essa candeia, ela era colocada com um prego na parede da sala, no local mais alto que se podia alcançar, para que ela espalhasse toda a luz no lugar todo, para todas as pessoas que ali estavam. A nossa candeia elétrica também, né? Nós colocamos as nossas lâmpadas no teto das nossas casas, dos nossos locais de trabalho, para que ilumine todo o espaço. De que luz será que Jesus estava falando? Com certeza não era da luz elétrica, né? No Sermão da Montanha, entre tantos ensinamentos que ele trouxe, um deles é tema da nossa conversa de hoje. Ele disse: vós sois luzes. O vós somos nós aqui, ó. Ele estava dizendo que nós somos luzes. Olha só, meus amigos, nós somos espíritos de luz. Bom, mas e como é que a gente entende essa luz espiritual? Todos nós temos a nossa luz. Como disse aqui o texto do irmão José, pode ser um pirilampo, um palitinho de fósforo, uma lanterna, uma luz de neon, farol de milha, que seja, é luz. Todos somos luzes. Agora, depende de nós fazer com que essa luz resplandeça. Porque muitas vezes, por conta do nosso orgulho ainda presente, do nosso egoísmo, dos nossos vícios milenares, atavismos antigos, dogmas, hábitos infelizes que nós ainda temos, nós colocamos meio que uma cortina nessa luz. E Jesus quer justamente o contrário. Ele pede para que nós ampliemos essa luz, que nós possamos expandir essa luz que existe dentro de nós. Muito bem, essa nossa candeia precisa ser alimentada. E qual é o azeite que alimenta a expansão dessa luz? O trabalho, o esforço, a paciência, a perseverança e, muitas vezes, a resiliência. São os nossos instrumentos para fazer com que a nossa candeia permaneça acesa, a nossa luz permaneça acesa. Então, como fazer para acender essa luz? Nós precisamos educar o nosso espírito. E quando eu falo em educação aqui, eu falo de um sentido amplo da palavra. Não só a educação formal, aquela que a gente aprende na escola, que é necessária, né? Temos que aprender as letras, temos que aprender os números, a ciência, a história, a arte, a literatura. Claro, são instrumentos que vão nos auxiliar a desenvolver a nossa inteligência, as nossas habilidades, que vão nos auxiliar nessa educação do espírito. Então, num primeiro momento, nós temos que nos educar fisicamente. O nosso corpo precisa estar bom para trabalhar. Ele é nosso veículo. Então, eu preciso de um corpo saudável, bem alimentado, limpo. Eu preciso ter a dignidade do trabalho
eu preciso ter oportunidade de estudo, eu preciso ter saúde, para que eu possa ter o meu veículo, a minha candeia, em perfeito estado para eu colocar o azeite do conhecimento. Eu preciso aprender a utilizar-me da gratidão. Eu sou da época da Idade Média, então na minha época tinha os hippies que reverenciavam o nascer do sol, reverenciavam o pôr do sol. Isso é um exercício de gratidão. E não só esse exercício de gratidão genérico, que a gente agradece o alimento que a gente tem, o agasalho que cobre o nosso corpo, né? Mas agradecer a todos aqueles que, de alguma forma, nos auxiliam nessa autoeducação, nos trazem elementos para nós sermos melhores. Até aqueles nossos benfeitores, como diz o irmão José no livro do Perdão, ele diz assim: nós temos os nossos benfeitores às avessas. Então, aquele benfeitor que sempre aponta o nosso defeito, que toca na nossa ferida, aquele benfeitor que nos mostra o que nós precisamos modificar, o que nós precisamos aprimorar, que em princípio a gente olha e diz, oh, mas que cara chato. Mas se a gente parar para pensar, é o nosso grande benfeitor. Agradeçamos por isso, por ter pessoas na nossa vida que nos estimulam a melhorar. Gratidão. Gratidão é um sentimento que auxilia muito, é um azeite muito bom na nossa candeia. Sorriso, minha gente. Monopolize o capital do sorriso. Sorrir, não dizem que quando a pessoa sorri, ela ilumina o rosto? Então, vamos sorrir, vamos receber as pessoas sorrindo, o nosso colega de trabalho, o nosso familiar, os nossos amigos. Vamos falar bom dia para o porteiro do prédio, sorrindo. Não é o jogo da Poliana, é o exercício de expandir a luz. Vamos ser responsáveis pelos nossos compromissos. Não nos esqueçamos que nós reencarnamos com um compromisso. Nós temos tarefas a cumprir. Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos aqui para aprender a sermos melhores, para nos autoeducar. Muito bem. Então, vamos buscar esse compromisso que nós temos. Desde os compromissos mais simples, sobretudo brasileiro, né? Que não cumpre horário. Oh, meu Deus! Começa o trabalho às 7h15, mas se eu chegar às 7h20, ainda eu pego o começo da palestra. Desde as coisas mais pequenininhas até as grandes resoluções. Honre o seu compromisso. Honre as suas palavras. Honre aquilo que você prometeu, para que você possa azeitar a sua candeia. A gente não respeita as pessoas que cumprem as suas palavras, a gente confia nas pessoas que cumprem as palavras. Então, isso aumenta a nossa luz. E a prática da caridade? Bom, isso é um azeite que nem preciso dizer muito, né? Fazer o bem ao próximo, ele amplia a nossa luz. Diz Emmanuel, quanto mais bem você faz ao próximo, mais luz você coloca no seu caminho. Simples assim. O melhor azeite para a nossa candeia é, de fato, o exercício do amor ao próximo. E que a gente pode fazer o próximo lá de casa, o próximo dentro do nosso trabalho, o próximo lá na rua, né, que a gente encontra eventualmente, que ninguém cruza o nosso caminho por acaso. Aliás, coincidência e acaso é o apelido que Deus se dá quando Ele quer ficar escondidinho. Ele
arruma as coisas para a gente e quer ficar escondidinho, então as pessoas dizem que é acaso, que é coincidência. E Deus está lá, traçando os pauzinhos para que tudo aconteça dentro das nossas necessidades. Agora, precisamos tomar um cuidado com essa nossa luz, porque à medida que a gente vai evoluindo, a nossa candeia vai ficando cada vez mais forte. A nossa luz vai ficando cada vez mais poderosa, mais evidente. E aí nós temos que tomar cuidado na hora de nós expandirmos essa luz. Porque nós não podemos ofuscar o outro com a nossa luz. Nós não podemos cegar o outro com a nossa luz. Nós temos que ter parcimônia, delicadeza, respeito na hora de resplandecer. O próprio Cristo, quantas vezes apagou a própria luz para que outros pudessem aprender. Kardec repaginou aquilo tudo que Jesus ensinou e trouxe no Consolador Prometido, os ensinamentos do Cristo, de uma forma mais clara, mais objetiva, para que nós pudéssemos, no momento em que estivéssemos prontos, pegar aquele azeite e colocar na nossa candeia. Então, nós temos que prestar atenção nisso, não ofender o outro com a nossa luz, com a nossa sabedoria. Nós temos que dar aquilo que a pessoa pode receber. Então, se eu vou falar de um assunto com uma criança de 10 anos, eu tenho que ter uma postura, um vocabulário, uma forma de conduzir a questão. Se eu vou falar do mesmo assunto com alguém de 40 anos, eu tenho que ter um outro vocabulário, uma outra postura, uma outra forma. Se eu vou falar do mesmo assunto com alguém de 90 anos, eu tenho que seguir esse mesmo critério de respeito. Respeito ao outro, respeito à condição que aquela pessoa tem para receber aquilo que eu tenho para oferecer. Até para doar, a gente precisa ter cuidado, parcimônia, nossa fé é raciocinada, né? Então, a gente precisa dar ao próximo aquilo que ele precisa, não aquilo que eu acho que ele precisa. Não, ele precisa de esclarecimento. Não sei, calma. Que tipo de esclarecimento? Né? Então, ser uma candeia viva significa deixar exemplos, boas obras, que possam ser usufruídas pelas pessoas, mesmo quando nós não estamos por perto. A gente não faz? Ah, eu fiz esse prato como a minha mãe fazia. E a minha mãe nem está por aqui mais, fisicamente. Quer dizer, deixou uma obra, um exemplo, estou dando um exemplo material, né? Eu faço igual fulano de tal, minha professora ensinou isso lá longe e eu ainda faço como ela, eu tenho aquele método de estudo que ela me trouxe. Então, as nossas boas obras, os nossos bons exemplos, são justamente essa candeia, essa nossa luz que está sempre acesa. E Emmanuel, nesse capítulo do livro Fonte Viva, ele traz uma frase que é a seguinte, me permitam ler, que não é tudo que a gente memoriza mais. Sejamos exemplos de boas obras e bons comportamentos, de modo que o seu exemplo influencie positivamente outras pessoas. Então, o convite que eu faço aqui, que eu deixo aqui para todos nós, é um convite que não é meu, é o convite que o Cristo nos fez lá no Sermão da Montanha. Vós sois luzes, que brilhe a vossa luz. E que a luz do Cristo seja a luz que ilumine os caminhos de cada um de nós, hoje e sempre. Muito agradecida.
assim, dessa maneira, já com todo o nosso salão, nesse ambiente de harmonia, de paz, onde as equipes de Eurípides Barçanufo, da Mansão da Paz, da Capela do Amor de Bezerra de Menezes, assim como também do Hospital Alvorada, na espiritualidade, já se congregam para assim nos ajudar, nos auxiliar, nos transmitir o seu melhor, o seu amor e a sua paz. E dessa maneira, então, os médiuns já vão se colocando naquela postura de captação das energias benfazejas, trazidas pela espiritualidade superior. E é nessa atmosfera de serenidade, de calma, de tranquilidade, que nós damos início à terapêutica do passe, aonde essa energia se concentra no centro de força coronário, no topo da nossa cabeça, nos ajudando assim a ficarmos cada vez mais receptivos a toda essa energia benfazeja. Essa energia desce e vai até o centro de força frontal, que fica na altura da nossa testa, onde ali é feita uma limpeza na nossa casa mental, nos nossos pensamentos, e ali são inspirados em cada um de nós pensamentos positivos, pensamentos otimistas, pensamentos que elevam o nosso padrão vibratório, que nos ajuda dessa maneira a nos sintonizarmos com Jesus, com todo o seu amor, com toda a sua paz e com toda a sua sabedoria. E essa energia desce e vai até o centro de força laríngeo, que fica na altura da nossa garganta, aonde ali todo o nosso aparelho respiratório primeiramente vai sendo trabalhado. O nosso ato de inspirar e expirar vai ficando harmônico, vai ficando leve, vai ficando cada vez mais fácil, assim como também a espiritualidade trabalha toda a nossa glândula da tireoide, tão importante para o funcionamento do nosso corpo, trabalha as nossas cordas vocais, a nossa faculdade da fala, essa faculdade tão importante que Deus nos concedeu, justamente para trazermos palavras de bom ânimo, de amor, para aqueles que nos circundam e para nós mesmos. E essa energia desce e vai até o centro de força cardíaco, que fica na altura do nosso coração, onde a equipe dos religiosos, das irmãs de caridade, das servas de Clara e de Maria, jesuítas, franciscanos, espíritos espíritas, ali trabalham todo o nosso campo emocional, primeiramente fazendo uma limpeza, uma asepsia nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para depois infundir em cada um de nós essas energias salutares de amor, de paz, que vão deixando o nosso coração mais leve, os nossos sentimentos vão se abrandando e vamos sentindo assim uma chama de uma alegria interior que vai sendo trabalhada em cada um de nós. E essa energia desce e vai até o centro de força gástrico, na altura do nosso estômago, aonde ali todo o nosso aparelho gastrointestinal vai sendo trabalhado, vai sendo primeiramente limpo todo o acúmulo de energia que porventura ali existir, para depois essa medicação espiritual ser aplicada nessa região tão importante para a sustentação
da nossa vida. E essa energia agora vai sendo direcionada no centro de força esplênico, que fica na altura do nosso baço, aonde ali todo o nosso sistema imunológico, hematológico, linfático vai sendo fortalecido. Essas energias agora vão descendo até o centro de força genésico, na altura do baixo ventre, aonde ali todo o nosso aparelho genésico vai sendo trabalhado, vai sendo reequilibrado, assim como as energias co-criadoras ali existentes, que vão sendo direcionadas e potencializadas para o bem, para a criação do bom, para a criação do belo. E essa energia desce e vai até o centro de força básico, na base da nossa coluna vertebral, aonde ali toda a nossa coluna é iluminada, os nossos membros inferiores e superiores também. E ali todo o fortalecimento vai sendo realizado em cada um de nós. E assim, dando sequência, aproveitando o ensejo da noite de hoje, vamos mentalizar os nossos lares, recebendo essa luz de paz, de amor, circundando todos que habitam do lar conosco, mentalizando os nossos locais de trabalho também. Que essa luz também seja adentre a todo esse local. E dessa maneira, mentalizando também os nomes que colocamos nas urnas, mentalizando que essa energia chegue a todo aquele e que esse amor possa envolver a cada um de nós nesse instante. E dessa maneira, voltando o nosso pensamento ao nosso salão, vamos agradecendo a Jesus, vamos agradecendo a Deus por todas essas energias benfazejas que recebemos e que vamos continuar a receber durante todo este trabalho. E pedimos mais uma vez a Jesus que possa fortalecer a nossa fé, que possa fortalecer a nossa perseverança, para que possamos, firmes e valorosos, seguirmos os seus passos, praticarmos e vivenciarmos o seu Evangelho de luz, de paz e de amor. E dando continuidade ao nosso trabalho, vamos agora acompanhar o nosso amigo Abel, que fará por nós a vibração pelas nossas águas. Vamos mantendo essa mesma sintonia, essa harmonia entre todos nós. Que esta equipe espiritual, junto com os nossos pensamentos, como nos foi dito hoje, exercitando esta luz interior, nos ligando através dessas vibrações, junto a todos aqueles que aqui trabalham em prol de todos nós, essa equipe espiritual do Hospital Alvorada, que durante todo o trabalho foi preparando a água, preparando toda a medicação necessária para os nossos tratamentos, e assim colhendo da natureza, dos riachos, dos mananciais, de toda a flora do nosso planeta, a energia do sol, toda a vida que pulsa ao redor de nós como dádiva do Criador, é transformada neste momento por esses técnicos, botânicos, biólogos, químicos, índios e pretos velhos do Hospital Alvorada, depositam neste momento essa medicação para os nossos vasilhames, para que possamos, ao tomar esta água, sentirmos toda essa energia, todo este auxílio medicamentoso,
trabalhando as nossas necessidades físicas, psíquicas, emocionais. E assim vamos trabalhando também junto com essas equipes de caravaneiros da esperança, levando esta fluidificação em direção aos hospitais, às emergências, às enfermarias, às casas de repouso, os nossos irmãos idosos nos seus lares, onde quer que estejam, recebendo todo este conforto amigo e esta fluidificação nos seus tratamentos específicos. Também os nossos irmãos de rua, que são assistidos por essas equipes amigas, que saberão chegar até eles nas necessidades de cada um através do alimento, através da água. E assim nós também vamos nos permitindo lembrar de alguém próximo a nós, que esteja passando também por alguma necessidade física ou psíquica. Vamos mentalizá-lo bem, mentalizar a sua água, o seu vasilhame, recebendo toda essa fluidificação amorosa, para que ele possa tomar e se revigorar nas forças físicas e emocionais. E assim vamos sempre trabalhando durante a semana a nossa prece. Esta prece que vai precedendo no momento de tomar a água, na gratidão a Jesus, na gratidão ao Criador e a todos esses irmãos que com tanto carinho prepararam toda essa medicação, que ao nos ligarmos pela prece, possamos ser esse canal de passagem de toda esta fluidificação em favor do nosso organismo físico e das nossas necessidades, que aqui estamos buscando esse tratamento. Que Jesus nos abençoe a todos. Te agradecemos, amigo Jesus, agradecemos aos nossos mentores, amigos, por tudo que nós recebemos nessa noite. Que essa luz de que a Vilma nos falou possa nos acompanhar, nós possamos refletir sobre todos os ensinamentos que ouvimos durante a semana e possamos levar conosco a proteção, as bênçãos de Jesus no retorno aos nossos lares. Que Jesus nos acompanhe todos os dias. Assim seja. O nosso recado final, como sempre, nós falamos da importância do Evangelho no lar. Então, retirar da nossa semana, reservar da nossa semana aqueles 30 minutinhos, onde nós possamos nos reunir na nossa casa, ou mesmo fazer sozinho, e fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do pequeno trecho, refletir sobre esse trecho e fazer essa vibração pelo nosso lar, por nós, pela nossa família, por aqueles que conhecemos. Então, que a gente possa retirar sempre o nosso recado, todas as semanas, a prática do Evangelho no lar, que a gente possa reservar 30 minutinhos da nossa semana, onde a gente se aquiete, faça a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, faça reflexões, ponderações, e vibrar por nós, pelo nosso lar, por aqueles que conhecemos, pois sempre o lar saudável, nós estando saudáveis emocionalmente, psiquicamente, com certeza a gente contribui para que a nossa sociedade fique mais saudável também. Então, que possamos ter essa prática do Evangelho, fica sempre o nosso recado todas as quintas-feiras. Uma excelente final de noite para todos, e bom final de semana, nos vemos semana que vem. Muita paz a todos.